Pessoal, dando continuação aí à nossa correção de questões pedidas por alunos aqui do Super Turma, vamos fazer mais uma questãozinha aí da SpaceX, tá bom? E essa questão eu vou fazer a leitura e vou fazer já umas observações, tá? Para quem vai fazer a prova da SpaceX ficar ligado. Vamos lá. O Exército Brasileiro pretende construir um depósito de munições e a seção transversal da cobertura desse depósito tem a forma de um arco de circunferência, apoiado em colunas de sustentação, que estão sobre uma viga. O comprimento dessa viga é de 16 metros. O comprimento da maior coluna, que está posicionada sobre o ponto médio da viga, é de 4 metros, conforme a figura abaixo. Considerando um plano cartesiano de eixos ortogonais x e y com origem em A, de modo que o semi-eixo x esteja na direção de AB, é correto afirmar que a função que modela o arco AB na seção transversal do telhado com relação ao plano cartesiano de eixos x e y é... Pessoal, vamos lá. Primeira observação. Quando a gente olha para esse gráfico, a nossa intuição aí de quem está estudando matemática dá a impressão de que é uma parábola. Então, você vai acabar associando aqui talvez a pesquisar alguma coisa em relação à função de segundo grau. Quando, na verdade, o texto motivacional da questão, já nessa parte aqui, ó, um arco de circunferência. Então, o gráfico dessa questão, na real, é uma circunferência, tá? Esse aqui é um pedacinho da circunferência, é um arco da circunferência. Esse aqui é uma grande circunferência, beleza? Só que só está desenhado ali a parte que representa o telhado. Então, eu estou indo, na verdade, atrás da equação dessa circunferência, nesse intervalo aqui, que vai de A a B, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que eu sei da circunferência? A circunferência, ela tem essa equação geral aqui, ó. X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio dessa circunferência ao quadrado, beleza? Isso aí é o que a gente sabe da equação geral da circunferência. Em algum ponto aqui, eu tenho o centro dessa circunferência, tá? O centro dessa circunferência tem um x e também tem um y, né, que é o x e o y da circunferência. E aqui a gente pode detectar, pessoal, que a distância do centro até esse ponto aqui da circunferência é chamado de raio, beleza? Essa reta aqui vale o raio. Aqui, esse pedacinho aqui tem como a gente saber, deixa eu botar aqui uma cor mais clara. Esse pedacinho aqui tem como a gente saber o comprimento. E esse pedacinho aqui também tem como saber o comprimento. Esse pedacinho que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui do arco. Ó, tá se formando ali um triângulo retângulo com as seguintes medidas. Aqui é o raio. Aqui vale 8. Ah, professor, por que você sabe que aqui vale 8? Simplesmente porque a questão fala que de A a B vale 16 e aqui é o ponto médio. Então, o ponto médio de 16 é o 8, beleza? Por isso que eu sei que esse comprimento é o 8. E esse pedacinho aqui de baixo, que é o mais perigoso. Essa parte toda é o raio também da circunferência. Mas como eu quero só esse pedacinho aqui de baixo, esse pedacinho aqui de baixo vai ser o raio menos 4, beleza? Que é esse pedaço aqui de fora. Então, esse pedaço aqui, ó, é o raio menos 4. Aqui eu vou aplicar um teorema de Pitágoras e, obviamente, eu vou achar o raio dessa circunferência. Olha que interessante. Vamos lá. Raio ao quadrado é igual a r menos 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado é igual, aplicando o produto notável aqui, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais 64, que é o resultado desse 8 ao quadrado aqui. R ao quadrado é igual a r ao quadrado menos 8r mais 16 mais 64. Ficou fácil. Esse r ao quadrado cancela com r ao quadrado, porque ele passaria negativo. Menos 8r passa para o outro lado como 8r. 16 mais 64 é difícil, então vou fazer para vocês, vale 80. O raio vale 80 para 8, que vai dar 10. Então, o raio dessa brincadeira aqui, a gente acabou de achar. O raio vale 10. Show de bola. Já posso substituir aqui na equação geral da circunferência que o raio vale 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Ah, professor, e as coordenadas do x e y dessa circunferência? Muito fácil.
O x do centro aqui dessa circunferência é 8, tá? Que é esse ponto aqui, ó. O x é esse cara aqui. O x vale 8. E o y? Bem, como o raio vale 8, o y do centro é esse cara aqui. Ou seja, vai ser o y do centro dessa circunferência vai ser 10 menos 4. Quanto que é 10 menos 4? 10 menos 4 vai dar 6. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui é o r menos 4. Ou seja, esse pedacinho vale 6. Como a gente está indo para baixo do eixo, né, para baixo do zero, não vai ser 6, vai ser menos 6. Então, o y do centro dessa circunferência é menos 6. Então, aqui fica x menos 8 ao quadrado, mais y menos com menos 6 vai dar mais 6 ao quadrado. Beleza? Como eu quero achar uma função, eu tenho que isolar o y. Vai ficar assim, ó, y mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos x menos 8 ao quadrado. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte. Raiz quadrada, y mais 6 é igual a raiz quadrada de 100 menos x menos 8 ao quadrado. Joga esse mais 6 para o outro lado. Y é igual a raiz quadrada de 100 menos x menos 8 ao quadrado. Isso aqui tudo menos 6, que esse mais 6 passa para o outro lado negativo. Então, essa vai ser a função que define aquele arco ali. Só que tem um porém. Esse arco está acontecendo só nesse intervalo aqui, ó, que é o intervalo que vai do 0 até o 16. Então, essa função, nesse gráfico aqui, ela está definida para o intervalo em que o x está entre 0 e 16. Tá bom? Que é esse intervalo aqui, onde está definido aí o gráfico desse telhado. Qual é a alternativa, galera? Notem que eu tenho a alternativa aqui, a letra A e a letra D, elas são bem parecidas, só mudam o intervalo. Você tem que ficar ligado, ó. Esse intervalo está definido até o 16, então não pode ser a letra A, porque a letra A está indo até o 8, beleza? Como se fosse só a metade. Então, eu tenho que considerar o intervalo todo, que vai até o 16, beleza? Letra D. Com isso, fechamos mais uma questãozinha das PSECs. E é bom você ficar ligado, você que vai fazer as PSECs, que as PSECs sempre cobra, sempre não, né? Sempre é uma palavra pesada, mas na maioria das questões cobra mais de um assunto por questão. Então, aqui eu precisei recorrer ao Pitágoras e precisei recorrer à geometria analítica aí na equação geral da circunferência. Beleza, galera? Tamo junto, vamos para a próxima questão.